ético, político, social e cultural, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, de como é ser assumidamente gay, travesti, trans, num contexto pirassununguense. Sim. Viver na cidade de Pirassununga com uma configuração como essa, que a gente traz essa alegoria para o público, conversa com o público, dialoga com o público através da música, da arte, da dança, enfim, da comunicação em geral, é um enfrentamento muito grande. Nós somos de uma cidade praticamente militar, uma cidade também muito antiga, muito tradicional, que as pessoas ainda têm um controle social quase que impeditivo de alguns movimentos que precisam acontecer naturalmente. Então, eu, né, sendo essa figura que as pessoas olham para mim e sabem da minha condição, da minha opção, da minha orientação, eu sou uma pessoa muito bem resolvida na cidade, né? Assim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha formação, eu tenho o meu posicionamento, eu consigo circular e transitar em qualquer lugar que eu queira, da maneira que eu estiver, seja com chinelo, bermudão, seja com uma roupa toda trabalhada no figurino, com maquiagem. Eu consigo pisar nesse campo do respeito por um posicionamento que eu fui conquistando com o tempo. Eu lamento porque, como a gente traz esse contexto de uma cidade ainda conservadora, a gente tem muitas pessoas ainda que se abaixam para esses comportamentos, né? Então, pessoas que acabam se abdicando da sua verdade interna, do seu querer, da sua vontade, do seu desejo, de ir colocar uma roupa e sair como quer, de ir num barzinho e sentar e conversar e bater papo. Entram em conflitos existenciais, se vão a esses lugares, como que elas podem acessar e utilizar esses lugares, esses instrumentos, com atitudes simples, uma utilização de toalete. Que lugar que eu vou frequentar, qual que eu posso entrar? Eu, como uma figura política, entendedora, conhecedora, que a gente tem que ler, a gente tem que entender, tem que se dialogar, é nesse momento que o conhecimento faz a diferença, porque se eu estiver num espaço, num lugar que eu me sinta coibido de alguma situação, podado de alguma maneira, eu vou conseguir discutir aquilo e chegar num consenso de que as duas partes podem ser interessantes, mas a minha não pode ser diminuída em relação a alguém. É um olhar preocupante, né, dentro da temática LGBT, QIA+, aí nós temos muitas representatividades aqui na nossa cidade, e eu gostaria muito que essas pessoas tivessem a felicidade, a plenitude que eu tenho dentro do padrão normativo e cotidiano de uma cidade interiorana. Existe representatividade política? Pensar politicamente na cidade de Pirassununga também é um outro fator muito delicado, porque a política, desde o seu princípio, aí, ela passa por fatores muito distorcidos para a sociedade em si. Então, se a gente entende que a política tem que ser para todos, existe um problema grande aí, porque talvez, embora a gente se caracterize como uma minoria de LGBTs, mulheres, comunidade negra, indígena, não existe esse parâmetro, né? Então, o político que está ali à frente, ele tem que olhar para todos, tem que cuidar dessas áreas, desde que elas estejam ali aparentes, clamando por um espaço, por uma visibilidade. Então, para mim, na cidade de Pirassununga, me representaria esses políticos que têm esse olhar democrático, que ouve todo mundo, que abre as portas para todo mundo, que não quer saber se vai ter problemas futuros com outras ideologias políticas. Ele vai olhar para o ser humano, para você, para mim e para todos. Então, a minha visão política é essa, é uma visão democrática, onde todos participam, onde todos falem dos seus problemas e que esses problemas sejam tratados e resolvidos, não maquiados, né? Como a gente muito vê dentro da política. Cita, aí dá uma manchete, depois some porque já não tem mais importância. Não é esse o meu intuito, né? Como é levar tanta pedrada de uma sociedade tão mentirosa, tão hipócrita? É uma conquista que tem que ser legítima, reconhecida. Esses homossexuais, os gays, as lésbicas foram proibidos de muitas situações, como eu disse, de frequentar lugares, ou da própria questão de doação de sangue, ou do casamento, da própria identidade, reconhecimento de nome social. E para eles isso é uma dificuldade. Eu conheço muitas pessoas ainda que se questionam se é necessário, se precisa, se tem direito ou não, desconhecem o legal da situação, né? Conhecendo o legal da situação, já entendem-se num contexto de que não precisa mais ser feito nada, porque tá bom do jeito que tá,
grande responsabilidade a política pública trabalhar com esse quesito, né, de pertencimento, favorecimento e contribuição para a sociedade, seja ela como for. Que, aliás, você está dentro de um quadro dedicado ao feminismo, porque nos entendemos como comuns, como iguais, respeitando as nossas diferenças. E a partir do respeito das nossas diferenças, você tocou numa questão que para mim é importantíssima: políticas públicas. A partir da sua experiência, da sua vivência, o que você citaria hoje como uma principal necessidade ou como algumas principais necessidades em políticas públicas, principalmente dentro do nosso contexto municipal? Dentro da comunidade LGBTQIA+, na cidade de Pirassununga, eu tenho participado de alguns enfrentamentos representativos da política pública. Então, assim, nós estamos aí chegando agora com o Conselho de Diversidade, que nós conseguimos aí essa fusão, essa reunião, e já preparamos uma minuta, está indo para o Legislativo, vai para os vereadores. A gente torce muito para que isso aconteça o mais breve possível, porque é possibilitar e democratizar o acesso de todas as culturas, de todas as possibilidades, de toda a comunicação, para o nosso pertencimento na sociedade, de fazer parte, de pertencer a esse movimento, porque não existe luta solitária. Não adianta eu estar aqui toda alegórica, feliz, alegre, contente, animando, alegrando, e se eu tenho uma grande camada que precisa vir junto comigo. É de suma importância que a gente esteja conectado, coletivo, para fortalecer esse movimento e dar representatividade e visibilidade dentro do cenário político-cultural. Você está de preto. Por quê, Monique? Olha, eu venho de preto hoje, embora tenha uma cor vibrante aqui dentro do meu coração, na minha alma, nessa blusa também colorida. Eu amo a minha pátria, eu amo a minha nação, eu gosto da representatividade colorida que a gente tem, tão tropical, tão diversificada, mas eu sinto que a gente passa por um período de luto social, político, financeiro, existencial. A gente começa a questionar o que é que a gente está fazendo conosco e com o mundo, né? A partir do momento que você deixa de cuidar de si, cuidar do outro, como um momento desse de uma pandemia, é para você viver em luto, né? Porque você é obrigado a ficar dentro de casa, a se isolar, a ter novas formas criativas, novas formas interativas. Como é que você vai lidar com esse mundo tão diferenciado, modificado, de um Brasil tão diversificado, como eu disse? Então, assim, o artista, ele quer se expressar, ele quer se colocar, e agora ele está mais castrado do que era antigamente. E, enfim, né? O contexto político aí atual, com uma entrevista bombástica que a gente teve nos últimos dias aí, que exacerba um período que castrou pessoas, que matou pessoas, que sumiram com pessoas, e isso é comemorado. Isso não pode ser comemorado, isso tem que ser, pelo contrário, repudiado, e muito mais por um representante da classe artística. É inaceitável, é inadmissível uma figura que respira arte ser plausível um período de torturas, de massacre. Então eu tô de luto à cultura, tô de luto à arte, mas eu acredito na resistência. A gente tem que resistir forte e reverter esse quadro. Quando tudo isso passar, a gente precisa trazer novas formas criativas e se colocar como artista, enfrentar os lugares, ocupar os lugares, como esse espaço que eu estou aqui, tão especial e vazio, com eco, porque não tem ocupação. Esses espaços, eles precisam ser ocupados através da sua criatividade, da sua essência artística, porque o artista, ele não morre, a essência está ali dentro dele, né? Querendo criar, querendo trazer coisas novas. Para esse momento que nós estamos isolados, quantos conteúdos estão sendo criados aí virtualmente para que chegue até o seu público, né, para quem você se comunica. Criar conteúdos interativos, interessantes, que modifiquem as pessoas, que tem motivo daquilo que está acontecendo e que transforme quem está ali do outro lado, seja num campo virtual ou no campo físico, assim, quando a gente puder ocupar novamente. E não desistir jamais. Os artistas, eu vejo os artistas desanimando, largando a corda, porque existe uma força contrária das políticas públicas junto com artistas de caminharem junto, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, vira um cabo de guerra. E aí eu lamento que quando o artista desiste, né, dessa força e entrega os pontos. Então eu acho que tem que ter um enfrentamento, desistência jamais. Obrigada, foi uma grande honra, um grande prazer ter você inaugurando esse quadro. Eu quero agradecer ao Coletivo Libertar, quero agradecer ao Coletivo Ponte, quero agradecer ao Coletivo Amarelas de Descalvado e dizer que esse manifesto da Monique
dizer que estamos juntos, porque isso é uma tarefa nossa. Monique, obrigada. Um beijo para vocês, muito amor, muita paz e resistência, a resistência.